Azevedo já está na ponta da linha. Bom dia, Gabriel. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês na Central 98. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia. Gabriel, hoje falando sobre essas projeções no edifício JK, isso mesmo, tá rolando muita coisa legal por lá, né? A gente acompanhando sempre aí, já teve de tudo, até pedido de casamento, que foi Gabriel, que eu sei que orquestrou nos bastidores aí. Virei padrinho Santo Antônio aqui em Belo Horizonte, casamenteiro. Eu marquei meu namorado lá, falei, se não for assim eu nem caso, tá? Tem como pedido fuleiro, ontem, Carol, eu jantei com o casal e jantei à distância. Nós fizemos um jantar, eu aqui na minha cozinha, conversando com eles por Skype. E uma das coisas que eu narrei para eles foi a quantidade de mensagem. E eles também disseram que receberam muitas mensagens dizendo o seguinte: poxa, mas aí vocês realmente subiram o meu sarrafo. Agora minha esposa, a minha namorada está querendo um pedido de casamento do mesmo nível. E eu não sei mais como fazer. Claro, né? As atualizações de pedido de casamento foram atualizadas, configurações foram atualizadas, não dá para ser qualquer pedido mais, não. Agora, Gabriel, conta pra gente aí como é que é essa questão, como é que começou essas projeções aí, né? A gente tá acompanhando muita coisa bacana mesmo aí durante essa pandemia. Eu acho que a iniciativa é bem legal e eu vejo você sempre acompanhando tudo muito de perto. Sim. Bom, houve um momento, Carol, nessa história em que os efeitos do coronavírus em mim ficaram realmente muito complicados. A febre estava muito alta, a dor profunda, a tosse intensa. E pela primeira vez, desde que eu criei minhas mídias sociais, a minha equipe acabou assumindo as postagens. Eu fiquei uns 3 dias distantes, até pela recomendação médica. E um morador do conjunto JK enviou para o meu Instagram uma foto da projeção do que estava acontecendo lá. A mensagem era: tudo vai ficar bem. E a minha equipe, mesmo comigo desligado, tomou a decisão de postar isso no sábado à noite. A projeção lá no JK chamou muita atenção de inúmeras pessoas e a ideia começou a se espalhar, porque é uma mensagem positiva no momento em que todo mundo passa por dificuldade. E a partir do início dessas projeções, a cada dia, esses moradores, num coletivo denominado Viva JK, passou a fazer outras projeções. Num dia, quando eu já estava pilotando de novo as minhas mídias sociais, um rapaz lá do prédio, o Will, me mandou uma mensagem pedindo uma ajuda. Olha, vereador, eu sei que você está muito atarefado, o meu pedido é singelo. Eu sou um cara apaixonado, queria muito levar a minha namorada para jantar e pedi-la em casamento, mas diante dessa crise profunda, nós estamos agora presos aqui no apartamento. E eu pensei que poderia ser projetado na fachada do prédio o meu pedido a ela. E as palavras eram singelas: Sara, você quer casar comigo? Will. E aí isso foi projetado, Carol. E como vocês sabem, o fim é bacana. Tá aí na tela da live aceitou, aí, ó. Quer casar comigo, Sara? Perguntava ele. Lindo, né? Uma projeção muito bonita, muito legal. E eu acho que isso foi bacana para nós de Belo Horizonte por algumas razões. Primeiro, porque nesse momento difícil que todo mundo está passando, cada um carregando o seu fardo pessoal, é importante ter mensagens de que a vida vai continuar. E poucas coisas simbolizam mais isso do que o amor. E esses dois que estão repletos aí de amor resolveram se unir. Espero que sejam muito felizes, que criem uma família e que sigam em frente. Isso dá para a gente perspectiva. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, o conjunto JK, até o ano passado, é a segunda vez que nós estamos falando dele na rádio, perdeu um símbolo que era importante para a cidade, uma referência, que era o relógio de um banco que ficava no topo do prédio e foi removido. E muita gente sentiu com isso tudo. E eu acho que o terceiro ponto, e aí eu acho que é legal a gente falar a história do conjunto JK, é porque nós estamos falando de um espaço onde vivem milhares de pessoas. Esse prédio foi projetado para habitar, para contar com 6 mil moradores. E nós estamos falando realmente de uma cidade dentro de uma outra cidade. Eu que estou aqui num prédio, outras pessoas que estão num prédio, passaram a notar que a convivência entre os vizinhos ampliou-se profundamente. Jovens estão ajudando idosos a fazer compras, a rede de apoio está aumentando, e eu acho que poucas coisas simbolizam a metrópole, né, a cidade de Belo Horizonte, quanto esse prédio. Eu acho que vale a gente contar um pouco a história dele aqui no ar, mais uma vez, para os nossos ouvintes.
Ô, Gabriel, antes de você contar a história, a gente está falando das flores, mas nem tudo são flores nessa relação dos pedidos, das mensagens. A gente sabe que existem resistências dentro do edifício JK às projeções, ao comportamento das pessoas em utilizarem o painel do edifício. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, porque até para fazer uma reflexão desse momento de relação cidadã que a gente tem que ter. Tá. Quando eu contar um pouco da história do prédio, vai ser fácil para as pessoas entenderem por que a realidade atual do condomínio. Mas o fato é que este coletivo intitulado Viva JK tem como objetivo recuperar ou estabelecer no condomínio um modo de vida para o qual ele foi pensado. Há, portanto, resistência. Você sabe, Paulo, que sempre há alguém que vai resistir. Então, certamente, alguns vizinhos, veja você, acharam ruins as projeções. Enquanto isso foi notícia em Nova York, em Paris e em outras cidades do mundo, há quem imagine que isso não seja possível. Eu espero, o condomínio JK, Paulo, tem uma síndica, Dona Maria das Graças, que está no poder há 30 anos. Eu acho esse número um recorde, porque a própria ditadura militar durou 21 anos, alguns outros períodos do Brasil, o Estado Novo durou 15 anos, então 30 anos, eu que fui síndico apenas 2, é uma espécie de recorde, talvez no Brasil. Não desconheço algum síndico que tenha ficado no poder tanto tempo. Eu imagino, o Will está nos escutando, que se alguém nesse condomínio inventar de, por exemplo, punir o Will pelo que aconteceu, se alguém no condomínio inventar de punir algum condômino pelo que está acontecendo, se alguém ousar desconhecer o Código Civil e a própria lei orgânica, a Constituição Estadual, a Constituição do Brasil, que obviamente permite a essas pessoas se manifestar com muita liberdade sobre o que está acontecendo, aqui está um advogado de primeira hora que vai defender essas pessoas de qualquer arbitrariedade. Então, minha dica para a Dona Maria das Graças, a síndica do prédio, é apoiar esses incríveis moradores que estão recuperando para esse símbolo de Belo Horizonte o que ele sempre foi pensado para ser. Aliás, como vereador, já vou entrar em contato com a Fundação de Cultura e com a Secretaria de Cultura. A gente perdeu o relógio, mas acho que ganhamos uma boa ideia. Essas projeções no prédio deveriam ser um patrimônio da cidade a ser abraçado por todos nós. É uma boa ideia, viu, Gabriel? Eu acho que, ainda mais nesse momento, eu acho que o momento de união, a gente não pode ficar separando, fazer essa separação. Acho que tem muitos músicos também fazendo vários shows aí nas janelas, nas sacadas, e isso não só faz o bem, é uma música para os ouvidos, é uma frase para incentivar a gente também. Tá todo mundo triste, tá todo mundo em casa, vamos aquecer nossos corações com essas frases. Estou de acordo contigo. E como eu disse, essas projeções recuperam um pouco da essência do prédio. Vamos todo mundo lembrar aqui que em 1940 o JK vira prefeito de Belo Horizonte, indicado pelo então interventor Benedito Valadares. Começa, em pouco tempo depois, uma parceria com o arquiteto Oscar Niemeyer e todo mundo sabe bem o que resultou disso. Nós construímos o primeiro conjunto modernista do Brasil na Pampulha, igrejinha, cassino. Aliás, o cassino foi arrendado por um empresário famoso, o Joaquim Rola, que começou os seus negócios com tropas de burros e por volta da década de 40 já estava muito rico. Bom, o JK vai prefeito até 1945, Getúlio cai com o fim da Segunda Guerra, ele se elege constituinte. Em 1950, volta ao poder em Minas Gerais como governador. E como governador, passa a pensar o que deveria ser um símbolo de Belo Horizonte. Em 1933, houve a famosa Carta de Atenas, pensada por Le Corbusier, que queria repensar as cidades, coisa que nós vamos precisar fazer também depois dessa crise. E ele tinha uma ideia de uma cidade orgânica e do famoso modelo de máquina de morar. Ele não queria mais aquela ideia de todo mundo numa casinha, indo consumir em outro lugar, ele queria tudo num lugar só. Essa ideia de uma máquina de morar se materializou numa unidade de habitação em Marsella. E no Brasil, o primeiro laboratório, ou talvez um dos primeiros, foi justamente aqui em Belo Horizonte. Então,
Naquele momento, até 1936, a Praça Raul Soares era desocupada, mas na década de 50, esse lote onde está o condomínio JK era do governo de Minas. Ele foi arrendado nesse projeto que envolveu Oscar Niemeyer, Joaquim Rola e Juscelino Kubitschek, e começou, portanto, a construção do condomínio JK. Veja, a construção ela começa ainda na década de 50, Paulo. Estou aqui com o livro de hoje, quero mostrar para vocês a indicação, para todo mundo ver, A História do Vazio em Belo Horizonte, de Carlos Teixeira. É sensacional, sobre vários casos da nossa cidade, e ele conta a história dessa cidade dentro da cidade. O jornal Tribuna de Minas, em 1952, falava do JK com as seguintes frases do então governador. O conjunto caracterizar a silhueta da cidade, e já se prediz que constituirá ele, nos impressos e na tradição oral, a marca registrada de Belo Horizonte, ou seja, o que é a Torre Eiffel para Paris ou o Rockefeller Center para Nova York. E aí, meu caro, começava, portanto, a construção de um conjunto de torres previsto para 5.000 a 6.000 moradores, o que representava naquela época 1,5% da cidade. Havia vários modelos de habitação, Paulo, para solteiros, era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Se vocês verem fotos da época, você percebia o JK. Eu estou com uma foto aqui que quero mostrar para todo mundo, quem estiver nos acompanhando na internet. Aqui está a cidade, olha só, a Serra do Curral ao fundo, e uma porção de casinhas com aquele bloco gigantesco do JK solitário no horizonte. Então era uma espécie de um objeto não identificado que pousou na cidade. Inclusive, Gabriel, o que está colorido aí no canto, que seria interessante mostrar, porque mostra o JK num destaque enorme na Praça Raul Soares, porque aí, um destaque enorme do JK na Praça Raul Soares da época. Exatamente. Bom, a construção começou, a ideia era entregar o projeto em 3 anos, mas, meus amigos, a coisa demorou muito, e não só demorou por conta dos atrasos normais que acontecem no Brasil, mas o JK vira presidente em 1955, vai prestar atenção na construção de Brasília até 1960, em seguida vem a ditadura. E com a ditadura militar, e com 1968, começa uma profunda repressão a profissionais liberais, a artistas e a um estilo de pessoa que queria morar no JK. Paulo, aqui tem uma outra cena legal, vamos ver se dá para ver aí no vídeo, mas é o anúncio, o encarte para as pessoas que queriam morar lá no JK, né? E aí tem umas coisas muito interessantes que não chegaram a ser construídas. O conjunto, ele ia ter um hotel, né? Parte ali do prédio foi pensado para ser um hotel, então as pessoas vindo de fora não precisavam hospedar na casa do parente, ficariam no hotel. E você teria todo um complexo embaixo, com padaria, com açougue, com restaurante, com piscina, com playground e com um grande museu de arte moderna na parte inferior. Esse museu de arte moderna também nunca foi construído. E durante a ditadura, pegaram o lugar para se transformar numa sede da polícia, onde ela instalou a Secretaria de Segurança Pública. Incentivou, inclusive, os agentes de repressão do Estado a morarem no próprio JK e, assim, vigiarem de perto os moradores. Aí, Paulo, começou uma profunda decadência e esse prédio ficou uma espécie de Frankenstein na cidade, porque ele não foi exatamente feito de uma maneira completa. Lá em São Paulo, vale lembrar, tem o primo dele, né, que é o edifício Copan, com o mesmo estilo, só que ao invés de ser uma estrutura muito reta, Niemeyer conseguiu fazer as curvas que sempre gostou. E aí, gente, começa um período de decadência, década de 70, 80, 90, muita criminalidade, muitos problemas, e a partir da década de 90 você tem uma busca por morar no JK. Tá aqui uma ilustração para as pessoas também acompanharem de casa na internet, né? A fachada do JK extremamente repleta, né, dos seus moradores. Hoje o JK tem gente de todo quanto é tipo, né? Eu tenho amigos que moram lá, você tem vários tipos de unidade residencial, tem uma loja lá que eu acho muito interessante destacar, de móveis modernistas, né?
salvo engano, o Pé Palito, com uma proprietária que é um encanto em pessoa. Então, há um conjunto de pessoas lá, Paulo, querendo fazer com que essa obra seja finalizada, querendo fazer com que morar no JK, morar em conjunto, seja legal. Você veja bem, hoje em dia, a ideia do JK, do Niemeyer, lá da década de 50, fazem todo sentido. A ideia de morar perto de onde se trabalha, de ter tudo no mesmo lugar e de conviver com muita gente. Mas se você for lá no prédio hoje observar, as áreas comuns são todas lacradas, o playground é uma tristeza, porque ninguém pode frequentar. A Igreja Universal, que existiu lá por muito tempo, acabou indo para uma sede ao lado, onde existia a fábrica de massas, né? E deixou o ambiente abandonado. A estação rodoviária, que acabou sendo implementada na década de 80, continua funcionando como um terminal turístico, mas eu acho que é hora da cidade abraçar um conjunto JK. Ô, Gabriel, é hora da gente parabenizar muito essas pessoas que estão no coletivo Viva JK. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que você acha que a população, assim, de maneira geral, ela enxerga o JK hoje, né? Você fez esse resgate histórico e essas fases do conjunto, mas como que você vê hoje esse olhar da sociedade aí para o JK? Olha, eu acho, Carol, que varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, né, as pessoas talvez na faixa etária dos 50, 60 anos têm um histórico da visão e do estigma que eles criaram do prédio. As pessoas mais jovens, talvez na adolescência, na casa dos seus 20, 30 anos, podem ver o JK como uma grande oportunidade de emancipação. Ou seja, não é muito caro adquirir a propriedade ali, para morar de aluguel também não é muito difícil. E hoje em dia, né, uma pena que esse vírus tenha mudado o nosso comportamento social, mas as pessoas não querem ficar em casa, né? As pessoas têm o seu ambiente, pelo menos as mais jovens, como um lugar de dormir. O resto, elas estão na rua, elas estão ali e não tem também... tem um novo pensamento, né, Carol, de não ter mais o carro como uma obrigação. Então, eu acredito e vislumbro um sonho que talvez a gente possa sonhar junto, que o Conjunto JK, assim como o Copan em São Paulo, passe a vivenciar, como outros lugares aqui de Belo Horizonte já vivenciaram, a própria rua Sapucaí, que durante muito tempo foi abandonada, passou a contar com pessoas que empreenderam com seus estabelecimentos, criando restaurantes e comércios lá que atraíram muita gente. Então, o Conjunto JK pode simbolizar, ainda mais agora nessa crise que vai fazer as pessoas repensarem a própria vida, uma oportunidade para Belo Horizonte se reinventar. Para quê? Vejam bem, para que uma pessoa vai querer morar tão longe, vai buscar uma habitação na borda da cidade, para ela gastar 2 horas no trânsito, se ela pode morar na Raul Soares, num ambiente menor, mais em conta e perto de tudo. Então, eu acho que nós temos que reinventar Belo Horizonte, essa crise vai nos ajudar a fazer isso, e o Conjunto JK pode ser o símbolo de um novo momento na nossa cidade, já parabenizando aqui esses incríveis cidadãos que estão gerando esperança para todo mundo lá na fachada do Conjunto JK. Você sabe que tem uma curiosidade, Gabriel, no Conjunto JK, você falou aí que é um preço em conta adquirir um apartamento no JK, não é nada muito caro, quem quiser pesquisar vai ver que não é nada muito caro, mas existem questões, por exemplo, as garagens que são poucas e alguns locais têm uma supervalorização muito maiores até do que os apartamentos do edifício JK, né? Essa é a grande curiosidade. Bom, Paulo, eu acho que nos últimos dias, ontem eu comentava, aqui eu moro no centro, na Tupisco, Rio de Janeiro, e ontem eu vi algo que eu nunca enxerguei antes, Paulo Leite. Eu vi 4 carcarás sobrevoando a igreja, possivelmente caçando aqui. Fora a quantidade de espécie de passarinho que eu nunca tinha visto no centro antes. Todo mundo está notando como a cidade está menos poluída, como os efeitos do trânsito estão menor. E essa é uma briga que nós vamos ter que enfrentar, queiram alguns ou queiram outros não. O carro é um problema para as cidades. Quem estudar a forma com que as cidades se desenvolveram e os exemplos urbanos positivos, notará que nós precisamos mudar a forma de mobilidade. Com metrô, com ônibus, com bicicleta, com o que seja. Todo mundo querer o seu carro na garagem para se locomover é uma coisa antiga e que não faz sentido. País rico não é um país onde todo mundo tem carro.
país rico é onde todo mundo pode optar por não usar o carro. E nós temos que repensar nossa cidade assim. Precisar de garagem para morar é uma bobagem. Nós precisamos de um lugar para morar próximo de onde trabalhamos, com qualidade de vida, numa coletividade com os vizinhos e com uma vista incrível como tem quem mora no JK. Tantos outros aspectos que serão discutidos a partir dessa pandemia do coronavírus. Eu até estou desenhando um projeto, começamos a conversar sobre ele já, desenhando um projeto, a gente vai começar a fazer algumas lives aí para discutir ponto a ponto as prováveis mudanças do pós-coronavírus. Como é que nós vamos entender o mundo pós-coronavírus? Alguns vão se beneficiar e ter uma vida melhor, adaptando-se a um mundo diferente, e outros, infelizmente, não conseguirão se adaptar a esse novo mundo. Eu acho, Paulo, que a gente não precisa reinventar a roda, é só prestar atenção nas cidades que estão atuando de uma maneira positiva, não só para sair dessa crise. O coronavírus ele veio para demonstrar a dificuldade que o Brasil já enfrenta, de desigualdade social, de mobilidade, de ausência de insumos e estrutura. Vamos lamentar o que está acontecendo de ruim, mas vamos em frente com o que esse vírus está gerando de oportunidades para todos nós. Olha só, colocar aí Nené, o Neto chegou aí, tô vendo ali a janelinha dele aqui participando com a gente. Tenho certeza que se pudesse, Nené projetaria lá no JK alguma coisa do tipo a boemia resiste. Bom dia, Nené. Exatamente, Carol. Eu vi uma projeção muito legal lá. Bom dia a todos. Era assim, que saudade do Caol. Que delícia. Ô, Nenel, uma das coisas que nós vamos fazer depois dessa loucura passar é o nosso projeto de juntar história com bar. Nós vamos fazer uma rota pelos bares de Belo Horizonte contando a história de cada um deles, o Caol do Café Palhares, o Cafezinho do Nice, a Rua da Bahia e seus encantos, para mostrar para todo mundo que a nossa cidade é incrível e merece ser muito bem vivida. Saudade. Aliás, ô Nenel, 24 dias hoje, sem uma gotinha sequer de golo, viu? Eu tenho te acompanhado. Não tanto tempo. Eu tenho te acompanhado nas redes sociais. Bom falar contigo, Gabriel. Bom saber que você está bem. E a gente vai fazer esse passeio e nós choraremos. A gente vai subir a Rua da Bahia chorando de emoção. Muito bem, já fica, eu quero participar desse encontro aí também. Todo mundo, né? Todo mundo doido para sair de casa. Gabriel, reforce aí o livro de hoje, mostra aí pra gente, pra quem tá na live, por favor. Aqui, ó, gente. Em Obras, História do Vazio em Belo Horizonte, Carlos Teixeira. É um livro realmente sensacional. Vocês sabem que sou um apaixonado por Belo Horizonte. Só de livro de Belo Horizonte aqui na biblioteca, tentar mostrar para você, Carol, mas é a quantidade absurda de livro. Aqui, ó, só essa parte aqui é de Belo Horizonte. É um conjunto de livros da história da nossa cidade. E conhecer bem o lugar onde a gente vive ajuda a encontrar soluções para a nossa capital. Muito bem, fica aí. Eu queria só acrescentar, Carol, só uma coisa. Eu queria acrescentar Paulo. O seguinte, Nenel, lembre-se que o vírus não resiste ao álcool, viu? Só para a gente fazer essa discussão mais ampla, tá bom? Paulo, não é bem assim não, viu? Vou te dizer que tudo que eu ouvi nessa história, logo você, um sujeito, digamos assim, que estava com medidas profiláticas etílicas em dia, eu te garanto que só beber não resolve não. Eu também concordo com você e eu acho que essa foi só uma provocação, uma brincadeira mesmo. Eu acho que nós temos que nos cuidar, inclusive entender de forma diferente como é que nós vamos fazer para tratar daqui para frente a nossa saúde, que pode ser fragilizada de uma maneira incrível por um vírus que a gente jamais imaginou que estaria entre nós e está deixando muita gente com a saúde fragilizada. Eu fiz a brincadeira para justificar a presença até do nosso querido Nenel aí, porque é um embaixador da baixa gastronomia e da alta etilidade. Gabriel, obrigada pela participação, por esse bate-papo. Eu tenho que ir para o intervalo agora. A gente conversa na próxima semana, toda quarta, Gabriel Azevedo aqui com a gente no Central 98. Obrigada e até quarta que vem, viu? Obrigado, muito obrigado pelo carinho de vocês que me ajudou nessa fase. E assim que sair o teste que eu fiz na quinta-feira, comprovando, espero eu que eu esteja negativo do vírus, eu comunico a vocês.